Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre os movimentos literários, né? Nós já falamos sobre o parnasianismo em algumas aulas atrás e falamos sobre as figuras de linguagem que são elementos muito presentes nos movimentos literários e né, como uma característica, né, nas poesias, nos textos literários. E agora, né, continuando nosso conteúdo, nós vamos falar do simbolismo. O simbolismo, diferente do parnasianismo, ele vai trazer uma certa subjetividade. Lá no parnasianismo, a gente percebe, né, um objetivismo na linguagem, né, uma inversão na ordem, né, das orações, das frases, né, havia uma preocupação em se trabalhar o anacoluto, o hipérbato, que são figuras de linguagem que faz essa inversão na ordem, né, da oração. Né? Lá no parnasianismo, nós também percebíamos, né, como eu falei, a objetividade temática, o culto à forma, essa preocupação ao rebuscamento, né, a preocupação ao culto, né, das coisas. E aqui, no simbolismo, nós vamos perceber características um pouco, vamos dizer, distintas, né? Um pouco, não, características distintas do parnasianismo. Ele vem afrontando algumas ideias lá do realismo e do parnasianismo, e nós vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar o slide com vocês, para a gente começar. Só um minuto. Então, tá aí. O simbolismo, né, como um movimento de época que acontece muito próximo né, cronologicamente, né, nesse período do realismo, naturalismo, parnasianismo, eles são movimentos muito próximos. Nós vamos falar sobre eles. O simbolismo, nós vamos perceber, né, diferente do parnasianismo, uma linguagem vaga, fluida, muitas vezes imprecisa. Nós vamos perceber que o poema ele vai trabalhar de forma imprecisa, né? Vai trazer certas inquietações da alma do poeta. Há uma beleza ideal, um subjetivismo, o gosto pelo mistério, pelo subjetivismo, mas nós vamos ver tudo isso na nossa aula de hoje. O simbolismo, ele acontece como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, no final do século XIX. O que acontece? No simbolismo, nesse momento em que o simbolismo ele começa a surgir como um movimento literário, um grupo de artistas e intelectuais, eles começam a colocar em dúvida essa capacidade humana absoluta da ciência de explicar os fenômenos humanos. Então, eles vão questionar essa certa condição do homem conseguir explicar através da ciência e da linguagem os fenômenos humanos, as coisas, as situações em que acontecem na vida das pessoas. E, como eu falei com vocês, aqui no nosso quadro cronológico, nós, né, podemos perceber que o simbolismo ele acontece, primeiro o simbolismo, né, como todos os outros
estilos literários, movimentos literários, eles começam lá na Europa, né, através de vários movimentos que acontecem lá, e eles vão se ampliando e chegando a outros países, né? No caso do simbolismo, né, ele acontece na França, ele começa na França e ele vai se expandindo, ele chega a Portugal e, por consequência, de Portugal ele chega ao Brasil. O simbolismo, como eu já mencionei, ele acontece nesse momento muito próximo ao naturalismo, ao realismo e ao parnasianismo. São movimentos que são muito próximos, são movimentos que acontecem, né, em menos vamos dizer, né, porque o romantismo ele acontece lá no ano de 1833, mais ou menos. Né? Não existe uma data precisa. E a gente precisa se atentar a isso, como nós já falamos nas aulas anteriores, que a gente não pode se prender a datas. São datas em que, mais ou menos, né, a gente tem uma noção, para a gente ter uma noção cronológica, mas não há uma data precisa. Olha, em tal data, por exemplo, no dia 28 de agosto de 1893, surgiu o simbolismo. Não, são movimentos que vão acontecendo, né, de forma gradual, de forma, né, com o acontecer da história, acontecer da vida. Então, a gente percebe que esses três movimentos, esses quatro movimentos, né, o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, eles são elementos muito próximos, elementos que estão, né, em décadas muito, muito próximas uma da outra. Do parnasianismo para o simbolismo, nós vamos perceber que há uma diferença de um pouco mais de 10 anos. Então, existe ainda, né, nesse período bem pequeno, apesar disso, existe um confronto das ideias, né, desses movimentos, entre esses movimentos. Mas, e aqui, fixando o tema da nossa aula, o simbolismo, ele aparece, ou ele nasce, né, de influências do poeta francês Charles Baudelaire. Então, esse poeta, ele traz, né, essas influências, né, e por muitos ele é considerado o precursor do simbolismo e de toda a poesia moderna. Então, o simbolismo, ele dá esse pontapé lá na França e ele vem acontecendo, chega aos outros países, chega a Portugal, chega ao Brasil, e são acontecimentos no mundo literário em que vai desaguar, né, que vai dar uma certa, como que eu posso dizer, uma certa estrutura, uma certa base para o próximo movimento, que é o movimento do modernismo, né? E aqui no Brasil a gente tem o pontapé do modernismo, né? De uma forma bem específica com a Semana da Arte Moderna. Então, o simbolismo ele é uma oposição ao realismo e ao parnasianismo. Nós vamos perceber que esses movimentos, né, o movimento do simbolismo, ele vai se distanciar, né, de forma bem assim, bem grande do realismo, do parnasianismo, né? Um distanciamento, como que eu posso falar, considerável. E o movimento do simbolismo, ele traz um pensamento de que a ciência e a linguagem são limitadas, elas não são assim tão amplas e alcançáveis, né, de forma assim ilimitada, como os realistas e os parnasianos pregavam, né? Até que o parnasianismo ele se distanciava um pouco disso, porque ele trazia mais questões voltadas para a natureza,
para o amor, né? Mas os realistas não, eles, né, sustentavam essa ideia da ciência, da linguagem, como, né, algo, né, que era muito importante para o desenvolvimento humano, para conhecer, né, o homem, essa racionalidade, né, eles exaltavam a ciência, a racionalidade, então o simbolismo ele acaba se afastando disso. E aqui, né, trazendo para o nosso conteúdo, né, e para a gente lembrar um pouco, né, do poema parnasiano, desse movimento parnasiano que nós estudamos, né, e a gente fixar essas características do simbolismo, eu trouxe para vocês esse quadro. E nesse quadro a gente tem as principais características de dos dois movimentos. São características específicas, vou encontrar todos os poemas essas características. Em todo poema tem que ter essas características? Não. Em todo poema parnasiano vai ter que ter essas características? Não. O que acontece? São características que nós vamos percebendo ao longo do desenvolver do poema. Podem ter todas? Podem, mas também podem não ter, né? Então, vamos lá. No simbolismo, vou falar primeiro do parnasianismo, porque foi um movimento que a gente já estudou. E para fechar, eu falo do simbolismo. Lá no parnasianismo, nós percebemos que a linguagem dos poemas, elas eram linguagens objetivas, né? A gente percebia um certo objetivismo. Por exemplo, na nossa aula do parnasianismo, nós, se eu não me engano, não sei se foi na atividade ou se foi na nossa aula, acredito que sempre foi na nossa aula, nós falamos sobre o vaso grego, nós fizemos uma reflexão, foi isso mesmo, uma reflexão sobre o vaso grego. Então, né, nós percebemos nesse poema, né, um certo objetivismo, né, do poeta, né, era um soneto, né, um dos sonetos mais representativos do parnasianismo, né? Nós percebemos várias características parnasianas nele e essa objetividade, né? Uma linguagem precisa, objetiva, uma linguagem culta, uma linguagem que busca o equilíbrio formal, né? E é um soneto, como nós vimos, né? No parnasianismo, a gente percebe o materialismo, o racionalismo sendo elevados, né? Uma questão de importância, de necessidade do homem entender-se como ele é, de entender esse lado racional dele. Nesse movimento, nós vamos se atentar também ao paganismo grego-latino, ele se voltava a isso, ao racionalismo, como eu já falei, a contenção dos sentimentos, né? Os sentimentos precisavam ser limitados, né? Não há aquela exacerbação de se mostrar, de mostrar o seu interior, os seus sentimentos, né? Então, no poema parnasiano, nós percebemos, né, essa temática voltada para a natureza, para o amor, utilizando a natureza para falar do amor, né? Objetos de arte, que foi o poema que eu lembrei, que eu lembrei para vocês, né? Que eu lembrei sobre o objeto do vaso, né? A poesia pela poesia, lembra da arte pela arte? Então, nesse movimento também a gente viu uma retomada ao classicismo. Agora, aqui no simbolismo, que agora para nós é o movimento mais importante, porque ele faz parte da nossa aula de hoje. Nós vamos perceber, o subjetivismo é um movimento um tanto que subjetivista. Por quê? O movimento simbolista, ele, né, trabalha com um certo mistério, com um certo misticismo. A morte, né, ela vai trazer elementos, palavras, né, em que a morte, né, ela é utilizada para expressar o sentimento do poeta, expressar aquilo que ele está sentindo, né?
a falta que ele tem. E aqui nós vamos perceber, como eu já falei, uma linguagem vaga, fluida, né, que busca sugerir em vez de nomear. O poeta simbolista, ele não vai falar isso é isso. Isso aqui é um vaso chinês, como lá no Parnasiano. Não, ele vai dizer, ele vai fazer suposições, né? Vai sugerir coisas, né? Em vez de nomear, de dar nome, de ser objetivo. Nós percebemos também aqui no simbolismo a abundância de metáforas, comparações, aliterações e assonâncias. As aliterações e assonâncias, né, são aquelas figuras de linguagem que utiliza a repetição dos fonemas, né? Também as sinestesias, que é uma outra figura de linguagem em que a combinação das palavras que misturam, né, o sentido humano, olhos que sentem, né? Então, vai misturar, né, a palavra que mistura os sentidos humanos. Aqui nós vamos perceber o uso do soneto, mas também outras formas de composição poética. Então, a gente não vai, como diferente lá do Parnasiano, que ele, né, utilizava apenas o soneto, não. Aqui outras formas vão aparecer, outras formas de construção do poema. O que acontece? O simbolismo ele vai dando sinais também de um movimento que vai acontecer após dele, né? Ele dá sinais. Então, todo movimento ele tem uma certa característica de dar sinais para aquilo que vai vir depois. Como eu já falei, né, a presença do misticismo, da religiosidade, da questão da morte, interesse por questões, né, por zonas profundas da mente, da loucura humana. Nós vamos perceber até um poema que nós vamos falar na nossa aula de hoje, nós vamos ler na nossa aula de hoje, que fala dessa loucura, dessa inquietação humana, o pessimismo, a dor, né? O poema simbolista ele é um tanto que pessimista, né? Ele expressa a dor que esse poeta está sentindo. E a questão da beleza ideal, né? Então, o poeta está num estado contemplativo, ele se interessa por questões noturnas, pelo mistério, pela morte, e aí a retomada, né, no simbolismo de alguns elementos, de algumas orientações românticas. Lá no parnasianismo, a gente viu que há um retorno em certas características, em certos elementos do classicismo. Aqui no simbolismo, nós vamos perceber que esse retorno é a tradição romântica, certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre o simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil, ele tem o seu primeiro pontapé com o Cruz de Souza. Então, o que acontece? O Cruz de Souza, ele tem a publicação dessas duas obras dele, o Missal, que é uma obra em prosa, e o Broquéis, que é uma obra em poesia, no ano de 1893. A gente vai voltar lá, ó, nosso slide lá no ano de 1993, aqui, né, no simbolismo, ele a publicação dessa obra do Cruz de Souza. E o Cruz de Souza, ele é considerado por alguns críticos literários como o poeta que marcou, né, a introdução, que deu o pontapé para o movimento simbolista, com a publicação dessas duas obras. E quem era o Cruz de Souza? O Cruz de Souza, ele era um cara que era filho de escravos, era negro, e o próprio poeta, né, ele, em alguns de seus poemas, ele vai sustentar essa condição dele de ser humano, de ser negro, perdão, essa condição dele de ser negro, né, e de ser um descendente de escravo. Ele é acolhido por uma família aristocrata que dá o nome
né, que eles dão o nome deles para o Cruz de Souza, né, o acolhem como filho, e aí o Cruz de Souza ele tem uma oportunidade, né, de assumir cargos públicos, né, por exemplo, né, ele foi convidado a assumir uma cadeira, né, de um cargo de promotor público, né, mas ele não chegou a assumir o cargo por causa do preconceito, por causa de ser negro, né? Então há toda uma questão aí, uma questão racial, né, na vida do Cruz de Souza. E ele expressa isso nos seus poemas. Ele é considerado o poeta mais importante do simbolismo brasileiro, até porque eu falei, né, para vocês que ele é aquele, né, que é considerado que dá o pontapé desse movimento no Brasil. E nós vamos perceber na poesia, nas obras do Cruz de Souza, né, esse aspecto noturno do simbolismo, herdado lá do romantismo. Se a gente voltar no romantismo, nós vamos perceber alguns poemas, né, que tratam dessa questão noturna, né? E do outro lado, nós vamos perceber também uma certa preocupação formal, né? Que aproxima o poeta, né, de alguns poetas parnasianos. O que acontece? Esses movimentos acontecem muito próximos, né? São movimentos que acontecem bem próximos um do outro. Então, por vezes, né, o simbolismo ele tem a tendência de herdar algumas características, algumas questões assim, na estrutura do parnasianismo, mas isso não quer dizer que eles, né, são movimentos que caminham lado a lado, né? Há uma presença de alguns elementos, mas as questões que caracterizam, né, que identificam o simbolismo, né, são essas questões mais que de como o poema é formado, né, da forma subjetiva em que o poema é formado. Então, aqui o Cruz de Souza, uma outra característica dele é o gosto por esse soneto, um verbalismo requintado, né? E ele utiliza de algumas imagens para construir o seu poema, e ele tem uma inclinação à poesia meditativa e filosófica, né? A poesia do Cruz de Souza, nós vamos ver uma poesia dele que ele traz uma certa reflexão, uma certa questão filosófica, para fazer o leitor ele se aprofundar, se refletir sobre a sua vida, sobre as questões da sua vida, sobre as questões da sua alma. O próximo poeta, né, escritor, que nós vamos encontrar, né, que marcou o simbolismo no Brasil, foi o Alfonso de Guimarães. O poeta Alfonso de Guimarães, ele é um poeta em que um dos grandes marcos da vida dele, um dos grandes questões, né, melhor dizendo, que marcou a vida dele, foi a morte da sua noiva Constância. Ela era uma prima dele e eles estavam assim de casamento marcado, falando com, né, mas trazendo para nossa época, né, eles estavam de casamento marcado e aí a Constância morre. E isso abala muito Afonso, né? Ele fica abaladíssimo com a morte dessa sua noiva, que ele amava muito, né? Ele, né, tinha uma paixão louca lá pela Constância. E aí o cara, né, ele pega e joga isso nos seus poemas, esse amor, né, pela Constância, né? E o Afonso, ele também apresenta nos seus poemas questões religiosas, né, questões que vão, né, elevar, né, expressar esse amor por Constância e também pela Virgem Maria. E a morte aparece como o único meio de atingir a sublimação e aproximá-lo da Constância e da Virgem Maria. Então,
o Alfonso, ele trabalha com um certo misticismo, o amor pela constância, ele, né, na verdade, a gente vai perceber que é um triângulo que caracteriza a obra do Alfonso, né? Sendo comum a crítica literária considerá-lo o poema mais místico da nossa literatura, né? Então a gente percebe esse amor pela noiva, a morte às vésperas do casamento, né? A profunda religiosidade que o Alfonso tinha, né? E a devoção que ele tinha pela Virgem, e que só poderiam gerar, né, um misticismo que beira o exagero. Então, o poema dele traz até um certo exagero quanto a essa questão da morte, né? A morte como um único meio, né, de conseguir se conectar, né, de alguma forma com a constância, com a Virgem Maria. É um amor, né, espiritualizado que o Alfonso constrói nos seus poemas. Então, nós vamos passar por um momento em que nós vamos refletir sobre os poemas, né, dos autores, né, dos poetas, né, que aconteceram no movimento simbolista. Então, primeiro, nós temos esse poema aqui do Alfonso de Guimarães, que o título é Ismalha. Eu vou ler com vocês e a gente vai pensar um pouquinho sobre esse poema, tá bom? Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de paz, de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, galera, o que acontece? O que aconteceu com a Ismalha, hein? O que vocês acham que aconteceu com a Ismalha? Porque primeiro a Ismalha enlouqueceu. E aí, ela se colocou lá na torre a sonhar. Vocês perceberam, né, que esse poema, né, ele apresenta, né, uma certa rima, ó. Quando a Ismalha enlouqueceu, né, nós temos uma rima nele, uma certa rima, né, e aí nós percebemos também que é um poema que utiliza de certas subjetividades, né? A Ismael, ela se colocou lá na torre a sonhar. O que seria esse sonho da Ismael? E lá na torre ela viu a lua no céu e viu outra lua no mar. Né? Então a gente vai perceber palavras como sonho, como enlouqueceu, desvario, essas questões, né, muito presentes da alma, né, esse contraste ao mesmo tempo em que ela queria subir o céu, ela queria também descer ao mar, né, ao mesmo tempo ela desejando as coisas distintas, mas e sentimentos, né, sendo confrontados, né, com sentimentos contraditórios, né, nascendo em Ismalha. Ao mesmo tempo que ela estava perto do céu, ela estava longe do mar. Então, será o que aconteceu com a Ismalha, hein? Então, o que acontece? A Ismalha, na verdade, ela morreu, né? Ela queria a lua do céu, mas também ela queria a lua do mar. Mas a Ismalha ganhou as asas de Deus e as asas ruflaram, né? Ela subiu para o céu e o corpo desceu para o mar. Então, a alma subiu ao céu, poderia ser, né? O que representa? Representa a morte, né? Em que ela não mais está nesse plano terrestre. E esse seu corpo, né, físico,
ele desceu ao mar. Esse desceu ao mar pode se significar que ela foi enterrada, ou que ela foi jogada realmente no mar, ou que suas cinzas foram jogadas no mar, eu não sei, né? Mas o poeta, nesse poema, ele faz certas suposições, né? Ele traz certas suposições. Ele não é objetivo como o poeta parnasiano. Ele vai trazendo, né? Ela queria, ela desejava, né? Então, certas suposições se passavam nesse confronto interior da Smária. E para finalizar nossa aula de hoje, nós temos o poema Cárcere das Almas, do Cruz de Souza, né, que diz assim: toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza. Quando a alma entre grilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades. Rasga no éter o espaço da pureza, ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz fúnebre, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves, para abrir-vos as portas do mistério. Então, esse poema do Cárcere das Almas, do Cruz de Souza, o que nós percebemos? Nós percebemos elementos, né, místicos, palavras, né, que se dirigem nessa característica, né, de um sentimento negativo do simbolismo, por exemplo, cárcere, trevas, calabouço, o que mais? Imortalidade não, é outra palavra aqui, almas presas, prisões, né? Os silêncios solitários, né? E aí, né, nos últimos versos lá vem que chaveiro do céu possui as chaves para abrir as portas do mistério. Então, trazendo essa alusão à morte. Então, nós percebemos, né, nesse poema do Cárcere das Almas, do Cruz de Souza, e o Cruz de Souza, né, nesse poema, ele está direcionando não uma alma específica, mas a todas as almas, né? Toda alma no cárcere anda presa, qualquer alma, né, que vive num cárcere, que vive numa prisão, que vive, né, numa certa treva, numa certa dimensão de trevas, né, ele vive num cárcere. Então, nós percebemos nesse poema, né, essas questões, né, voltadas para a prisão da alma, a prisão que a morte, né, acaba trazendo para o homem, esse certo misticismo, essa certa dor, né, que paira o interior humano. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria convidar vocês mais uma vez para os nossos plantões de dúvidas, que acontecem, né, às segundas, às 18h10 e às quintas-feiras, às 10 horas. Né? Eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? E dizer que eu espero que essa aula tenha sido muito legal para vocês e espero que a gente possa se encontrar num futuro bem próximo, né, na aula presencial, né, para que a gente possa se conhecer. Até logo e até a nossa próxima aula.